A graça e a paz a todos vocês, amados. Tudo bem com vocês? Espero que sim. Estamos aqui para mais um vídeo. Fiquei ausente uns dias aí porque fiquei sem celular, mas aprove Deus de estar de volta hoje, né? Amém? Deixa eu orar pela tua vida, agradecer a Deus por mais uma oportunidade e vamos orar. Senhor Jesus, neste momento, meu Deus amado, eu me coloco na tua presença, Pai. Em primeiro lugar, Deus, eu te agradeço pelo privilégio de poder estar aqui hoje meditando numa palavra. Deus, eu te apresento a vida do meu irmão, da minha irmã, a vida desse jovem. Senhor amado, que o Senhor possa, meu Deus amado, abrir o seu entendimento para que possa entender a tua palavra. Deus, eu te peço, Senhor, que se ele estiver passando por alguma aflição, Pai, entra, meu Senhor, com as tuas mãos, Pai. Muda a história, Senhor. Renova, restaura. Faz, meu Deus amado, aquilo, meu Deus amado, que é aprazível ao teu olhar, à tua vontade, porque ela é perfeita e agradável, Pai. Meu Deus amado, cura nesse dia, liberta, Pai. Entra com salvação, transforma, Senhor, e seja, meu Deus amado, em todo tempo aquele que nos conduz, que nos guia, porque, Senhor, sem ti, meu Deus, nada podemos fazer. E assim eu te agradeço, Pai, em nome de Jesus. Amém. Queridos, eu estive meditando em algumas passagens, mas confesso que Deus, ele colocou sobre esta palavra ao meu coração, porque vivemos dias difíceis e muitas das vezes, amados, nós achamos que vamos perecer, que não vai dar certo, que vamos fracassar na nossa caminhada e esquecemos que no nosso barco está um que é poderoso, um que conhece o final da nossa caminhada. Amém? Vamos ler aqui Marcos capítulo 4, versículo 35. Você não está só. Ainda que as ondas se levante, sabe, que pareça que você vai naufragar, ainda que você ache que está perdendo. Eu quero te dizer que contigo está um que não tem vento, não tem tempestade, não tem nada que não obedeça a sua voz. Amém? Marcos 4:35 vai dizer assim: E naquele dia, sendo já tarde, disse-lhe Jesus: Passemos para outra margem. Guarde isso aí, ó. Disse-lhe Jesus: Passemos para outra margem. Guarda aí, porque a gente vai falar sobre isso. E eles, deixando a multidão, levaram consigo, assim como estava no barco. E havia também outros barquinhos, e levantou-se grande temporal de vento, e subiram as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia. E ele estava na popa, dormindo, sobre uma almofada. E despertaram, dizendo: Mestre, não se importas que perecemos? Somente até aí. Interessante, interessante dessa passagem, amados, que a palavra do Senhor vai dizer que aquele dia Jesus passou ensinando a multidão, aonde ele contou algumas parábolas e trazendo grandes ensinamentos à multidão. Porém, o dia já tinha sido avançado, as horas já estava tarde. Jesus agora ele já estava no barco, porque Jesus costumava ensinar de um barco. Eu acredito que dava ali um pouco mais de, vamos dizer assim, visão, todo mundo poderia ver, entendeu? Então havia um propósito de Jesus estar sempre no barco. Eu acredito que sim, né? E diz a palavra do Senhor que agora Jesus entra no barco, a multidão fica na terra e Jesus começa a ensinar por parábola. Que Jesus ele tinha o seu jeito de ensinar, ele pegava as coisas do dia a dia, pegava algo simples que todo mundo conhecia, que todo mundo tinha ali um conhecimento sobre o assunto, e ele trazia grandes ensinamentos para a vida do povo. E diz a palavra do Senhor que o dia já tinha passado. E Jesus olha para os seus discípulos e dá uma ordem. Passamos para a outra margem. Jesus já estava dentro do barco. Então eu acredito que os discípulos agora entram no barco
e vão em direção a outro lado do mar. E diz a palavra do Senhor que Jesus agora ele pega uma almofada e deita-se sobre a polpa do barco. Por quê? Por que Jesus deita, irmã? Porque Jesus, ele estava no corpo humano como eu e você. Ele era Deus, ele era o Filho de Deus, mas ele também era homem, sujeito a cansaço, a fome, a sede, às necessidades. Então Jesus estava cansado. Então Jesus pega agora sua almofada e deita sobre a polpa do barco e dorme. Porém, como ele era também Deus, Jesus já sabia que na jornada que eles iriam fazer, iria vir uma grande tempestade. E como nada acontece nas nossas vidas, amados, por um acaso, tudo há um propósito, tudo há um porquê, e muitas das vezes nós não entendemos, mas tudo que acontece na minha vida e na tua vida há um propósito de Deus para nos ensinar, para nos fazer amadurecer, para que nós venhamos ter mais contato com Ele, para que nós venhamos confiar mais nele. Então, já quero iniciar esta palavra te dizendo: eu não sei o que você está vivendo nesse dia, mas há um propósito, viu? Não ache que é em vão, não é. Há um propósito de Deus nas coisas mais simples, talvez você falar, mas nisso Deus quer me ensinar? Sim, leia a palavra dele. Jesus ele não procurava coisas grandiosas para ensinar, não. Eram as coisas pequenas, eram as coisas diárias, né? Então ele nos ensina em todo o tempo. E diz a palavra do Senhor, queridos, que os discípulos entram no barco, começa a sua jornada. Eu começo a imaginar, eu, Solange, começo a imaginar que Jesus deita e eles vão ficar ali conversando, se maravilhando do que aprenderam. E eu começo a dizer, você viu como Jesus contou aquela parábola do grão, do semeador? Você viu como Jesus falou da mostarda? Se nós tivermos uma fé do tamanho do grão de uma mostarda, se nós falarmos para o monte, transporta daqui para lá, ele vai se transportar. Eu acredito que o papo era interessante que ele estava tendo ali, porque eles tinham motivo para isso. Porque quando nós vivenciamos algo grandioso de Deus nas nossas vidas, nós temos a alegria de compartilhar. E eles ali seguem viagem mar adentro. Mas a palavra do Senhor vai dizer que naquele dia, naquele momento, eles enfrentam uma grande tempestade de vento, coisas que eles não esperavam. Mas eles esqueceram no início de tudo isso que tinha uma promessa. Foi onde Deus ele começou a falar ao meu coração. Que mediante a promessa de Deus na minha vida e na tua vida, vem as tempestades. Por quê? Porque as tempestades, ela vem, amado, não é para nos destruir, não é para nos tirar, sabe, do foco da promessa, não. Ela vem para nos aperfeiçoar, para nos amadurecer, para quando chegarmos na promessa, sabe, nós tomar posse dela e valorizar. Porque as coisas que vêm fácil nas nossas vidas, elas vão fácil também. Porém, quando nós temos uma promessa, Deus ele começa a nos preparar na caminhada para alcançar esta promessa, E diz a palavra do Senhor que Jesus disse assim: olha, passamos para outra margem. Ele não disse, olha, vamos para a tempestade perecer. Não, passamos para outra margem. Então já fica o foco. Você tem uma promessa de Deus? Eu espero que você disse que sim, porque todos nós temos uma promessa de Deus nas nossas vidas. Na promessa de Deus, há um tempo para se cumprir. Às vezes Deus ele nos promete algo e passa-se anos e anos e que você pensa que assim, não vai acontecer. Hoje Deus me fez lembrar de uma promessa. Eu tinha 25 anos quando eu entrei na igreja, hoje estou com 46. Deus ele usou vários pregadores para me dizer, vou eu te levar em 4 cantos da terra. Você vai pregar a minha palavra.
Você vai em lugares que você nunca foi, porque vou eu te levar. E Deus, ele fazia promessas e mais promessas na minha vida. Hoje, passou-se muito tempo, e eu fico me perguntando, Deus, e a promessa? Não vai se cumprir? Aí eu olho para a minha jornada, irmãos, eu já passei por tantas tempestades na minha vida. Eu já achei que as tempestades iriam me destruir. Houve momentos na minha vida que a tempestade veio e me levou, sabe? E eu pensei por algum tempo, acabou, não consigo vencer essa tempestade. Mas a palavra de Deus diz que é aquele que começou a boa obra é fiel para o quê? Terminar. Muitas das vezes a gente coloca um ponto final, eu, não Deus, e digo, acabou, não tem mais jeito. Deus faz um vira-volta muito grande e nos coloca novamente na posição. O que eu quero te dizer com isso, o que eu quero te dizer com isso, amados, é que, e mediante a promessa, até o cumprimento dela há um tempo. E durante esse tempo, nós vamos passar por tempestades, por vendavais. Muitas das vezes o nosso barco vai encher de água. Muitas das vezes nós vamos chorar, lamentar e achamos que o Senhor se esqueceu, né? Que nos abandonou no meio da tempestade. Mas o que eu quero te dizer é que até mesmo na tempestade o Senhor está. A prova disso é que ele estava no barco. E o barco que Jesus estava, veio o quê? Tempestade. Veio o quê? Um vento forte. As ondas encheram o barco. Os discípulos se desesperaram. Acharam que iria perecer. Acharam que Jesus não estava se importando com ele. Quantas das vezes, amado, você tem achado que Jesus não está te vendo mais, que Jesus não se importa mais com a sua causa, com a sua dor, com o seu sofrimento? Mas eu quero te dizer nesse dia que ele está no barco. Você não vai naufragar. Talvez o vento está soprando, talvez as ondas estão subindo e talvez o seu barco está balançando. Ei, mas ele está no barco. Quem te falou que não? Ele está no barco. Só que há um propósito no vento, há um propósito na tempestade, há um propósito na água, e ele está te ensinando a confiar. E diz a palavra do Senhor que agora as ondas começam a encher o barco. Os discípulos começam a se desesperar. Só que nós estamos falando de quem, amados? Dos discípulos. Os discípulos que andava com Jesus, os discípulos que via Jesus curar, os discípulos que via Jesus libertar, os discípulos que via Jesus multiplicar o pão, que via Jesus alimentar a multidão. Nós estamos falando de homens de intimidade com Deus. E ainda assim se desesperaram no meio da tempestade, sabendo que Jesus estava dentro do barco. Então não fique achando que você é menos crente, que você não confia. Não, é normal se desesperar, é normal ter medo, é normal chorar. E muitas das vezes, Jesus entende quando eu e você murmuramos, porque ele diz assim, e olha, o Senhor olha para nós, conhece as nossas estruturas, a minha e a sua, e lembra que somos pó. Então, quando eu e você estamos murmurando, ele falou, oh meu Deus, ela está falando isso aí porque está doendo, pai. Ô pai, está doendo, viu? Não leva a sério não, porque está doendo. A palavra do Senhor diz que nós temos um advogado que nos defende. Muitas das vezes Satanás, o papel dele é nos acusar, é dizer assim, ó, não é crente, está murmurando, não é crente, está chorando. O papel, me perdoa aí, né? O papel dele é acusar mesmo, amado. Mas o de Jesus é o quê? É defender. É dizer, o pai está doendo. Mas é que ela é pó, é que ela é cinza, é que ela é barro, Senhor. Mas, Senhor, é barro, Pai. Eu conheço a estrutura, eu sei o que ela está sentindo porque eu já passei na pele. E diz a palavra do Senhor que agora os discípulos se desesperam e chamam o mestre. Vai lá e diz, mestre,
Não se importa que vamos perecer, não se importa, Senhor, que o nosso barco está indo a pique. Eu imagino Jesus levantar, se espreguiçar e dizer assim: calma, nós não vamos perecer. Aí ele vai lá e repreende o vento, acalma o mar e tudo volta ao lugar. Ei, você não vai perecer nessa prova, você não vai morrer, você não vai perecer. No momento certo o Senhor vai levantar. Você acha que Jesus ele não percebeu que o vento estava soprando? Você acha que Jesus ele não percebeu, ele não viu as ondas subir? Ele não viu a aflição dos discípulos? Ele viu sim. Mas eles queriam que os discípulos tomassem ali a posição deles, se enchesse de fé e que se levantasse, que repreendesse. Ei, Jesus já deu autoridade. A palavra do Senhor diz que certa feita Jesus chama 70 discípulos e diz: eis que eu te dou autoridade para expulsar demônio, para curar enfermo, né? Ide pelas aldeias, pregai a palavra, liberta os cativos, cura os enfermos. E eles foram fazer a obra do Pai. E diz a palavra do Senhor que quando eles voltaram como? Cheio de alegria. Por quê? Porque eles viram o prodígio. Eles expulsaram o demônio, eles curaram os enfermos. E a palavra do Senhor diz que eles voltaram regozijando de alegria. E diz a palavra do Senhor que Jesus, ele chega e fala assim: mestre, em teu nome curamos enfermos, até os demônios se sujeitavam a nós. E Jesus diz: olha, eis que eu vos dou mesmo autoridade. Você tem autoridade, amados, para expulsar, para curar. Você tem, porque Jesus deu essa autoridade. Mas ele diz assim: olha, mas alegrai-vos, porque o nome de vocês estão escrito no livro da vida. Sabe, amados? Eu sei que nós temos muitos projetos, temos muitos sonhos a alcançar aqui neste mundo. Mas a maior promessa de Deus para a minha vida e para a tua vida é vida eterna. E nós estamos nessa remada. O nosso barco está aí, ó, nesse marzão afora, remando para chegar na vida eterna. E até nós chegarmos lá, nós vamos enfrentar muitas tempestades. Porém, Jesus deixou uma palavra para me confortar e te confortar na hora da tempestade, que é: no mundo tereis aflições. Vocês vão passar por muitas aflições, por muitas provações, mas quando estiver passando, lembre que eu já falei isso. Eu venci porque eu passei, e vocês também vão vencer. Então a tempestade não vai destruir o teu barco, amado. A tempestade não vai te matar. Ela só está te fortalecendo. Então neste dia a palavra de Deus é para a minha vida e para a tua vida. Ei, eu estou te dando uma ordem. Passa dessa margem que você está parada para o outro lado. Talvez a tempestade está te amedrontando e você está paralisada, olhando para os problemas da tua vida, para as aflições da tua vida, e Deus está te dizendo: ei, vai, passa isso aí, vai, passa, vai para o outro lado. Está parada por quê? Eu estou no barco, você não está só. Vamos chegar do outro lado, porque do outro lado dessa tempestade que está te assolando, que está te amedrontando, você vai encontrar uma grande vitória. E diz a palavra do Senhor que quando Jesus repreende o vento, quando Jesus acalma o mar, vem uma grande bonança. Há uma bonança de Deus chegando na tua vida. Há uma paz de Deus chegando na tua história. Você irá chegar do outro lado. Você não vai perecer no meio do caminho, porque o que Deus tem para você está do outro lado. Amém, amados? Fica com essa palavra. Você está enfrentando uma tempestade. Está enfrentando, mas você tem uma ordem, que é chegar do outro lado. Amém? Deus abençoe.